Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja O Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo. Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja O Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Você é bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Só pra vem reinar, nós queremos te ouvir.
noite, paz do Senhor. Mais uma vez estamos nós aqui com esse culto online, nesses dias que nós estamos afastados do templo, mas glória ao nome de Jesus, que a gente tem essa ferramenta na mão e podemos chegar no lar de toda a igreja. Hoje todas as igrejas estão usando desse meio da rede social para fazer os seus cultos. E graças a Deus que a gente tem, como estou falando, esses meios de chegar até você. Nós estamos afastados apenas do templo, mas como igreja nós estamos em casa, vivendo esse momento glorioso. Hoje, esse domingo, primeiro domingo do mês de abril, dia 5 de abril. Hoje é a nossa noite, onde a gente está aqui transmitindo esse culto, esse louvor abençoado. Parte do nosso ministério de louvor está aqui presente junto conosco, fazendo esses momentos aqui abençoados para que chegue até você esse louvor, como nessa noite abençoada. Juntos a gente vai fazer esse momento. Eu quero lhe convidar agora a gente orar, fazermos o nosso momento de oração. Você não pode esquecer, eu queria lhe convidar a ter isso na mente. Tá? Não esqueça que a gente está promovendo aqui, a gente está só afastado do templo. Nós estamos afastados do templo. Tá? Mas nós estamos em casa, eu tenho certeza que muita gente está nos ouvindo agora, está junto conosco agora, cultuando a Deus. Então tudo que nós podemos fazer no templo, nós vamos estar fazendo agora aí, você na sua casa, nós aqui, tá certo? Fazendo chegar até você esse momento de a Bíblia ela diz assim que Deus procura verdadeiros adoradores. Então seja no templo ou em casa, como nós estamos agora esses dias, Deus está te procurando, Deus está à sua procura. Lembre disso, deixe isso na tua mente e no teu coração, que Deus está na tua procura nessa noite. Procurando quem? O José, o Oswaldo, o Francisco? Não, Deus está procurando o adorador. Tá bom? Deus não está procurando agora o Paulo, a Maria, Ele está procurando o adorador. Então é óbvio que Deus não vai lá no templo agora, tá? Sabendo que você não está lá no templo. Devido à situação que nós estamos vivendo, o que acontece? Deus, Ele, óbvio, muito mais do que nós, Ele não vai estar lá no templo à sua procura. Cadê o José? Cadê a Maria? Não. Ele está te procurando nesse momento aí dentro da sua casa. Ah, pastor, mas ele já me achou, estou aqui. Não, ele está te procurando como verdadeiro adorador. Tá bom? Então eu queria que você compreendesse isso. Que nós estamos afastados do templo, não se sabe por mais quantos dias, porém, dentro de casa nós podemos fazer a mesma coisa. O que é? Cultuar ao Deus eterno, ao Deus do céu. Tá certo? Então vamos orar e você deixa o teu coração aberto. Tanto agora já iniciamos com esse louvor abençoado. Você diga para Jesus nessa noite. Fale para o Senhor nessa noite. Essa casa é sua, muito mais do que a sua casa. Esse corpo, esse coração, que seja o templo do Espírito Santo e que Deus te encontre nessa noite como esse verdadeiro adorador. Amém? Feche os teus olhos, incline sua cabeça, não perca essa oportunidade. Tá bom? Deixa agora aquilo que você teria que fazer agora, para o momento. Então, como nós fazemos no templo, eu te convido a fazer agora dentro dessa casa. Torne esse lugar um verdadeiro templo, aonde a manifestação de Deus aconteça aí agora, dentro da tua casa, nessa sala, nesse lugar aonde você está. Então vamos orar? Feche os teus olhos e tenha aí agora uma palavra de oração diante de Deus. Pai bendito, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, pela grande oportunidade que nós estamos tendo de transmitir o culto, Pai, pela internet, pelas nossas redes sociais. Meu Pai, nós queremos te louvar por esse dia tão abençoado, onde mais uma vez nós chegamos diante de Ti, Senhor, louvores ao Teu nome, e
seja verdade dentro de cada um de nós, Pai. E essa, Senhor, mais do que essa casa onde nós estamos, de quatro paredes, e essa casa, o coração, a nossa alma, nessa noite, a nossa mente, esse templo, meu Pai, que é o nosso corpo, o templo do Teu Espírito. Que o Senhor venha com a grandeza da Tua presença, com a Tua glória, e encha esse lugar. Que o Senhor fique conosco no meio desse momento. Senhor, aquilo que nós dentro das nossas casas, que estão cultuando juntamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Senhor, toma nas Tuas mãos cada momento que nós vamos ter aqui, Senhor, diante dessas câmeras, meu Pai, chegando dentro dos lares, chegando dentro das casas. Pai bendito, que a Tua graça se manifeste lá nesse lugar, aonde tiver um enfermo. O Senhor é poderoso para ministrar a cura. Onde tiver uma vida angustiada, meu Deus, devido aos problemas que nós estamos vivendo agora, Senhor, nesses dias, não só no Brasil, mas no mundo, desde já nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, ministra saúde, ministra paz na alma, como diz a Tua palavra, que aquele que tem a mente firme do Senhor, eles gozarão de paz. Meu Deus, e nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que Tua graça envolva esses momentos, a nossa vida, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos essa reunião nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor. Como é bom nós termos e fazermos proveito daquilo. Eu falei domingo passado, seria se a gente não tivesse uma oportunidade dessa, né? Como algum tempo atrás nós não tínhamos a rede social, nós não tínhamos essas condições de transmitir um culto. Então, olha que oportunidade boa que o Senhor nosso Deus nos dá. Tá certo? Eu quero deixar aqui, meus irmãos, alguns avisos. Hoje nós estamos o primeiro domingo do mês de abril, que temos falado, é dia 2020. Hoje nós começamos, como nós tratamos na nossa última reunião, antes de pararmos e congregar no templo, nós marcamos como que nós iríamos fazer a ceia, como que nós iríamos fazer as arrecadações do dízimo, de oferta. Então hoje, nós estamos aqui, nós vamos passar aqui para os irmãos como que nós vamos procurar fazer isso, tá certo? Nós estamos convocando até a igreja algumas famílias, procuramos trazer 2, 3 famílias da igreja no decorrer desses dias. Você vai receber lá no seu WhatsApp, no grupo, a convocação, tá bom? A família do evangelista Sérgio. Nós vamos marcar o horário que ele vai estar conosco aqui, e conjuntamente com a família do evangelista Sérgio, nós vamos procurar trazer mais 2 famílias, para não fazer aglomeração de pessoas, como pede, né? E como estamos trabalhando muito bem isso, tá certo? O pessoal da saúde, que a gente não pode aglomerar pessoas, mas nós vamos procurar trazer em grupos, para que nós possamos estar servindo ceia. Tá bom? E nesse momento a gente vai fazer o quê? A gente faz as nossas arrecadações. Tá? Você vai trazer seu dízimo, você vai trazer sua oferta. Um domingo como esse, hoje é culto. Então o que é que você faz? Você vai pegar a sua oferta de terça-feira, você que tem um bom hábito e um bom costume de quando congrega, você traz a sua oferta, coloque ela dentro do seu envelope, traga no dia que você estiver na escala de vir ceiar aqui no templo. Isso vai ser, a ceia vai se dar no templo, tá bom? Então vocês vão estar recebendo aí a nossa orientação no grupo da igreja, certo? Também, irmãos, nós, quando tivemos essa parada, nós estamos com a nossa cesta, né, de chocolate, que costuma se fazer na Páscoa,
E os irmãos estão aí trabalhando a venda desses números. Então, eu quero também deixar isso, tá? No dia que você vir, você faz o acerto de tudo aquilo que é finança que está na sua mão, tá bom? Os envelopes do nosso templo, a gente costuma falar que pode a gente estar parado, né, de congregar, tá certo? Porém, as contas continuam chegando e a igreja ela tem seus compromissos e nós queremos deixar isso bem claro aqui. Bom, a gente trabalha, a gente tem aquela forma da gente sempre agir. Eu costumo falar que as nossas contas elas estão todas pagas. Aí não é num momento como esse que a gente vai deixar atropelar tudo. Tá certo? Então fica aqui essa palavra de orientação à sua vida da noite desse dia. Tá bom? Que você seja honesto, isso depende da sua fidelidade. Seja honesto, seja fiel a Deus, tá? E com certeza Deus que, como nós falamos domingo passado, que tem sempre uma porta aberta no céu para as nossas vidas, vai continuar te abençoando. E nós oramos por isso. Nós sempre estamos em oração diante de Deus. Essa semana foi uma semana de jejum, de consagração. Nós temos um grupo aqui nessa igreja que está sempre jejuando e orando. Nós começamos com esse grupo, mas também fizemos um convite a toda a igreja. Então a você que durante essa semana teve esse capricho de fazer parte, jejuando e orando, juntamente com esse grupo, eu quero, agradecer a Deus pela sua vida. Você não precisa fazer parte desse grupo. Tem que ter um número aqui, que a gente vai estar sempre nas convocações daqui para frente, para estarmos juntos, orando, jejuando, consagrando, tá? Porque mundo espiritual, eu já falei com os irmãos, ele é as armas espirituais, como diz Paulo, né? As armas, nossas armas em Deus, elas são poderosas. São poderosas em Deus, tá bom? Não dá para a gente ficar no carnal dentro da ação espiritual. É mesmo que nós estamos vivendo agora, saiu do controle do ser humano, né? Nós já deixamos isso aqui e a nação mais poderosa, se a gente pegar aqui os Estados Unidos e tantas outras, né? Ninguém tem final da história. Não chegou pela boca de ninguém, não chegou pela sabedoria de ninguém, a ideia que se diga assim, não, olha, nós vamos fazer assim que dá certo. A gente está usando os meios de não proliferar o vírus, tá certo? Ficando em casa, fechando os templos, o comércio, até mesmo o risco que se corre hoje de uma forma mundial, né, de que a economia sofra o baque que ela está por sofrer, mas deixe isso lá para frente. Ore, busque em Deus. Então, já que nós não temos uma solução do ser humano, é sinal que saiu do nosso controle, saiu do controle humano. Então, só a mão de Deus é capaz de operar um milagre. Então, descanse em Deus, tenha a sua certeza disso, que Deus, ele é poderoso. Deus, ele é aquele ser que nada pega ele de surpresa. E nós estamos diante desse Deus. E com certeza nós vamos sair do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Quando voltar tudo ao normal, nós vamos ter o nosso momento de gratidão a Deus por tudo aquilo que nós vivemos, tá? Daquilo que nós vivemos. Que nós possamos tirar aquela experiência de um momento como esse. Tá? Que Deus te abençoe e não esqueça daquilo que nós temos combinado. Tá certo? Eu quero ler a palavra de Deus com você nessa oportunidade, aonde nós temos no dia de hoje em Deus essa palavra, deixar ela aqui nesse momento do profeta Jeremias, no capítulo de número 11. Jeremias, capítulo de número 11. Eu vivi essa semana esse texto, lendo, estudando, relendo, para chegar essa hora e a gente deixar aqui algumas coisas. Aí eu gostaria de convidá-los a isso. Pegue a sua Bíblia nesse momento, né? Como diz alguns pastores, no mundo da tecnologia, não é só abrir a Bíblia,
mas também ligar a Bíblia. Olha aí que chique. Então eu quero lhe convidar a isso nesse momento. Eu quero ler o livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 11, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Eu quero deixar aqui essa palavra aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desse concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Versículo 4. Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando. E vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manaste leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregou a todas estas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as. Que oportunidade boa. Mas eu gostaria de lhe convidar a gente, mais uma vez, que a palavra de Deus tenha esse livre acesso ao seu coração. Um momento agora mas um momento de oração, aonde nós possamos verdadeiramente, de coração aberto, de mente aberta. Eu oro para que a sua mente seja desobstruída nesse momento e que o seu coração tenha um lugar para a palavra de Deus. Tá certo? Dentro daquilo que nós vamos ministrar durante alguns minutos aqui. Deus eterno, Deus bendito, nós te louvamos por tudo, Pai, que nós temos vivido neste momento diante do Senhor, louvor esses avisos que nós acabamos de dar. Senhor, e agora eu quero te pedir que a nossa mente, que o nosso coração, Senhor, esteja aberto para a Tua palavra. Se a Tua palavra, Senhor, ela não chegar na nossa vida, não chegar na nossa alma, meu Deus, não adianta de nada, Senhor, nós estarmos em um templo ou em qualquer outro lugar. É a Tua palavra que opera esse milagre, transformando vidas, Senhor, trazendo a nossa mente mais perto do Senhor, Deus, tocando as nossas vidas. Toca nessa noite por Tua palavra. Quebra as barreiras. Meu Deus, toda resistência seja quebrada agora, no nome do Senhor Jesus. Deus, é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Que coisa interessante, né? A Bíblia, ela sempre procurou trabalhar a vida do ser humano. Depois do pecado, o homem entrou para uma situação de decadência diante de Deus. E essa decadência levou esse homem a cada vez ir se afastando de Deus. E Deus, ele procurou sempre trazer o homem mais perto dele. Está escrito lá no livro de Gênesis. Chegou uma hora que Deus disse que não contenderia mais o seu espírito com o homem. Né? O homem cada dia se afastando, o ser humano cada dia se afundando na sua vida de miséria, de pecado. E Deus, ele se afastou do homem no sentido de ter o espírito dele sempre procurando trazer o ser humano mais perto de Deus e o homem resistindo a isso. E chegou uma hora que o próprio Deus anunciou isso. Está escrito lá que Deus pegou o homem e disse: olha, não contenderá mais o meu espírito com o homem. E dali começa o pior das tragédias, porque enquanto o Espírito de Deus estiver junto de mim, junto de você, olha, com certeza ainda há sinal de vida. A Bíblia, na verdade, já começa dizendo que tudo era um caos. Lá no primeiro capítulo do livro do Gênesis, diz que tudo era caos, mas tinha-se uma esperança de vida, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Já deu um sinal de que as coisas poderiam mudar. Então a situação pode estar o caos que for. E o Espírito de Deus, para abandonar uma situação,
é porque não houve, Deus enxergou que não tinha nenhuma uma brecha que o homem fosse dar para ele trabalhar. Então que nessa noite eu e você já possamos ver isso. Enquanto você e eu estivermos ouvindo a voz doce do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, é sinal que ainda há esperança para nós. Tá bom? Como diz o salmista Davi, quando ele é tratado lá no seu pecado, no Salmo 51, na sua oração, ele diz o seguinte, que Deus não tirasse o gozo, a alegria da salvação, né? Ser salvo é ser alegre, é ser feliz, e que também não retirasse dele o Espírito Santo. Ele sabia o seguinte, que se Deus retirar o Espírito, com certeza a gente vai cada dia se afundar na miséria, se afundar no pecado. Tá bom? E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. E quando eu leio um texto como esse, Deus, no reclamo de Deus para com o seu povo, que isso aqui é para já com o povo de Deus, para com o Israel de Deus, para as nossas vidas hoje, para com a igreja de Deus, tá certo? Porque a mensagem de Deus para o mundo é uma mensagem de salvação. É o que está escrito lá no Evangelho, segundo escreveu São João. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é que nós enxergamos? O projeto de Deus, o plano de Deus para o mundo perdido, é um projeto de salvação. Agora, para as nossas vidas, já dentro da igreja, a esperança de Deus é de que nós que fomos alcançados nesse mundo perdido, fomos trazidos a esse lugar chamado igreja. Nos tornamos o povo de Deus. E agora nós chegamos em um mundo onde Deus precisa trabalhar as nossas vidas. E como que Deus trabalha as nossas vidas? Com a sua palavra. Tá? Igreja, ela não tem um outro meio de transformação de vida. Tá? Na verdade, em lugar nenhum não existe outro meio de transformar a vida do ser humano, seja que ele se ache lá bonzinho ou o pior dos homens dessa terra. Que ele ache que ele ficando em um determinado lugar, ou então fazendo um curso, tá, você vai melhorar. Não. A única ferramenta que Deus usa para transformar as nossas vidas é a sua palavra. Por isso que o profeta Jeremias, nesse texto, ele é tão enfático. Ele começa falando que ele ouviu a palavra de Deus. Eu me deleitei muito essa semana nesse texto, né, do escrito aqui onde nós acabamos de ler, quando ele diz, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então Deus tem sempre uma palavra para a sua igreja. E quem é que Deus vai usar? Essa palavra vem a quem? Vem através dos seus profetas. E também fica uma palavra para nós, os pastores, os ministros, os obreiros da casa do Senhor. Que nós, por mais simples que sejamos, que nós possamos ter sempre uma palavra vinda da parte de Deus. Que vai transformar o seu rebanho, vai transformar as pessoas que estão nos ouvindo. Não é um conto de história. É uma palavra que venha da parte de Deus, que venha da parte do Senhor, que venha do céu. Então eu achei isso muito bonito. A palavra que veio a Jeremias, o profeta é Jeremias. Agora, de onde que veio essa palavra? Essa palavra já não é do profeta. Essa palavra é de Deus, essa palavra vem da parte do Senhor. Então lembremos disso. Quem vai transformar a vida não é você, pai, falando a essa criança, falando a esse moço. Tá bom? O perdido. Como é que ele vai chegar ao conhecimento de Deus? Não é eu, sabe, inventando histórias em culto, inventando mil e uma coisa para poder prender gente dentro da igreja. Não. O que vai transformar um ser humano é o poder da palavra de Deus. E olha que coisa interessante, versículo 2. Diz assim, ouvi as palavras deste concerto e falais aos homens. Veja que é aos homens que Deus se reporta, agora os homens de Judá, de Israel, o reino dividido, a nação do povo que se dividiu em dois, Israel, né? Reino do sul, reino do norte.
Tá? Então, os dois povos agora, depois da sua divisão, estão agora necessitados de ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque nós chegamos na igreja através da palavra de Deus. Quando alguém chega na igreja porque gostou de alguma coisa, né, logo o encanto vai passar. Às vezes por uma amizade com uma pessoa, por causa de um namoro, isso é lógico que acontece sempre dentro de cada igreja local. Agora, o que é que vai fazer uma pessoa ficar na igreja? O que é que vai fazer uma pessoa permanecer diante de Deus? É quando na vida dessa pessoa a palavra de Deus entrou e transformou essa pessoa, trouxe a essa pessoa a filiação dela para com Deus o Pai. E essa palavra, ela gera dentro dessa pessoa o quê? Algo que ela nunca encontrou em lugar nenhum. Então, que você nessa noite seja conhecedor disso. Você que está dentro de um templo, você que está dentro de uma igreja, tá? Que ainda não gozou da transformação do poder da palavra de Deus. E nessa noite, o Espírito de Deus alcance a tua alma e transforme a tua vida pelo poder da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, olha aqui, outra coisa interessante, versículo 3 diz assim: dizer-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escuta as palavras deste conselho. Ou seja, a gente tem tantas formas da gente dizer que o fulano é amaldiçoado por causa disso, né? É abençoado ou amaldiçoado por causa daquilo, mas a Bíblia está dizendo que a maldição no meio do povo de Deus só existe por causa de uma coisa. O que é? É que não deu ouvido, procurou não ouvir, porque é o que diz lá o texto em Apocalipse, das cartas que o Senhor Jesus endereçou às igrejas através do apóstolo São João, dizendo que quem tem ouvidos, ouça. Então o que é que nós precisamos? É de ouvir. Tudo começa quando nós ouvimos. Até mesmo a fé para a salvação e para se caminhar diante de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, hein? Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 10, ele diz o seguinte, que a gente precisa de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai gerar fé, né? Isso vai trazer fé dentro de nós. Tá certo? Isso é muito importante para as nossas vidas. Tá bom? Então que eu e você, nós tenhamos isso. Tenha o prazer de ouvir a palavra de Deus. Tudo começa aí. Nós ouvimos um dia e fomos trazidos para dentro da igreja. Mas e agora? Parou? Não. Nós precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus. Por isso que a igreja tem os seus cultos e todas as pessoas que deixaram os cultos para viver o seu bel prazer em outro lugar, com certeza está desprezando a ferramenta de transformação que é a palavra de Deus. Aí Deus chama aqui, ó, Deus chama essa pessoa maldito, um homem que não escutar as palavras deste conceito. Então prestem muita atenção nisso. E quando eu me torno maldito, mesmo no lugar de bênção, é quando eu não dou ouvidos à palavra de Deus. E eu posso até estar no culto, ser frequentador de uma igreja, de um templo, junto com o povo. Mas se eu não der ouvido a essa palavra, dar ouvido aqui não é apenas escutar, é sair pelas portas do templo com o desejo de uma mudança de vida, de pôr em prática aquilo que nós ouvimos. Porque não adianta nada a gente ouvir, né, como esse próprio povo, e daqui a pouco a gente nunca põe em prática nada que a gente ouve. Quando a gente se forma em alguma coisa, né, desde o primário é assim, né, as faculdades, quando se forma em alguma coisa, o médico que se formou, ele saiu de lá e pôs em prática agora aquilo que ele aprendeu. E com a gente não é diferente. Igreja, o que vai mudar a minha vida é quando eu saio de um culto, ouvir a palavra de Deus, e agora eu saio com desejo de aplicar essa palavra no meu dia a dia. Certo? Então que o Espírito de Deus encontre esse lugar na tua vida nessa noite. Tá? Que essa noite de domingo registre na tua vida isso. Que a sua transformação, a sua mudança de vida e a minha, ela só vai se dar quando eu começo a ouvir a palavra de Deus
e um desejo de colocar em prática no meu dia a dia. O versículo 4 ele diz assim: que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz, e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Ou seja, Deus não é aquela coisa assim, Deus é Deus de todo mundo, como a gente ouve tanto, não. Deus, ele se torna Deus de quem entregou a sua palavra e tem respeito por ela, tem temor por ela, como está escrito. Tá bom? Porque é a única ferramenta, é o único remédio. Eu coloquei aqui nos meus apontamentos. O único remédio de transformação, de cura para a nossa alma, é a palavra de Deus. Como está escrito no Salmo 107, versículo 20. E enviou a sua palavra e os curou. Então a cura para a sua alma de toda essa angústia, de toda essa situação que possivelmente nós como seres humanos possamos viver, tá? É através da palavra de Deus. Tá certo? Tem o versículo de número 6, diz assim: e disse-me o Senhor, no versículo 5 continua o profeta dizendo o seguinte, no final desse versículo, depois que ele ouviu o Deus dizer que ele falou desde o início, ou seja, sempre é a palavra de Deus, desde o começo, desde que Deus trata lá no Jardim do Éden, na viração do dia, o texto diz que ele vinha falar com o casal que ele colocou lá. Olha que coisa bonita. Então é sempre a voz, é sempre a palavra de Deus que traz alento à nossa alma, põe a gente no lugar certo para viver a nossa vida diante de Deus. Faltou a palavra de Deus, a gente vai viver uma vida cabisbaixo, uma vida desanimada, uma vida que tudo para a gente vai ser um peso. Mas diante da palavra de Deus, é fato que o caos vai se tornar em vida. Tá? Como a gente já falou aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis. Então, ele diz o seguinte, no final desse versículo 5, então eu respondi e disse amém, ó Senhor. Então o profeta Jeremias disse um amém, o assim seja, depois que ele ouviu. Aí vem agora a voz de Deus novamente e diz assim, e disse-me o Senhor, apregou a todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras desse concerto e cumpri-as. Ou seja, não é só dar ouvido, é procurar cumprir o que a gente ouve. Não adianta nada a gente ouvir e sair sem nenhum pingo de vontade de pôr em prática. É isso que acaba com a vida de muita gente dentro da igreja. A gente sai um domingo à noite, ouvimos uma palavra e chegamos em casa ou do templo para fora, tudo volta ao normal. Aquelas vidas de derrota, aquelas vidas de que a pessoa não tem ânimo mais a nada. Procure nessa noite sair daqui com o desejo de colocar em prática a palavra de Deus. Outra coisa interessante, que no capítulo 13 e o versículo de número 10, que a gente trouxe com a gente para dentro da igreja. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então nós trouxemos para dentro da igreja aquilo que era do maligno que estava conosco. E diz assim o versículo 10, esse povo maligno que se recusa a ouvir a minha palavra. Olha que coisa interessante. À medida que a gente chegou dentro da igreja, a gente chega com toda essa malignidade. Trazemos no mundo tudo aquilo que é maligno. No mundo jaz no maligno. Nós estávamos no mundo e o que aconteceu? Nós viemos para um lugar. E para essa malignidade, Deus ir trabalhando ela, Ele trabalha de que forma? Com a sua palavra. Não é de outra forma. Então, Deus continua dizendo aqui que se a gente não tomar cuidado, o tempo vai passar e a gente continua com as nossas ações malignas. Certo é que a gente vai receber a transformação final pela ressurreição, como está escrito. Mas à medida que eu vivo diante de Deus, cada dia, pondo em prática a sua palavra, a tendência é que nós vamos melhorando a vida. É por isso que tem pessoas que acham que ele tem que fazer um curso de um bom marido, um curso para uma boa esposa.
ainda que as nossas igrejas ofereçam isso. Mas o curso melhor para a gente se tornar uma pessoa melhor ainda é a palavra de Deus. Podemos até fazer qualquer curso que a igreja ponha diante de nós. Nós temos aqui nessa igreja nossa a mulher única. Não é que esse curso vá transformar a sua vida. É uma indicação para você melhorar o seu dia a dia. Porque o curso para mudar as nossas vidas é a palavra de Deus. Tá certo? Então, marque isso. O que é que muda a minha vida? É o meu contato com a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, nunca esqueçamos disso. Que a gente vem e a gente traz as nossas malignidades, o tempo pode passar. A gente pode ter 20, 30, 40 anos de crente dentro da mesma igreja. E a gente ainda pode ser pessoas que tenham as nossas ações malignas. Óbvio que o único que podia falar que ele não tinha nada, está escrito que ele não tinha uma palavra torpe na sua boca, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que não nasceu da vontade lá do homem, de um relacionamento íntimo, foi gerado pelo Espírito Santo, como nós conhecemos, que diz os evangelistas. Tá certo? Então esse não achou-se na sua boca nenhuma palavra torpe. Em mim e em você sempre vai ter algo que nós não gostaríamos, como diz Paulo, maldito homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu nem quero, mas eu termino fazendo. É uma guerra do dia a dia dentro de mim, dentro de você. Agora, o que eu preciso? Eu preciso manter o contato com essa palavra todos os dias da minha vida. Por isso que há um incentivo dos pastores aos seus rebanhos. E culto, a gente aqui em Araras, nós temos culto 2 vezes por semana, terça e domingo. E a escola bíblica dominical, e temos algumas reuniões nas casas de células no decorrer da semana. Agora, e os dias que a gente não comparece em uma dessas reuniões? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida no meu dia a dia? Como é que eu quero ser transformado se eu não tenho contato com a palavra de Deus? E é o único remédio que pode mudar a sua vida. Tá certo? Então, aquilo que é maligno, que ainda permanece em nós, como linguajar, desejos que não devia estar conosco, mas que a gente precisa. E como é que eu vou tirar? Eu vou me esforçar agora e vou deixar esses desejos. Nós não vamos conseguir. O que tem que acontecer é eu manter o meu contato com a palavra de Deus. Essa palavra vai trazer na minha alma, sabe, cada dia uma mudança. Cada dia vai trazer na minha alma uma história e a minha vida vai mudando no meu dia a dia. E com certeza é só essa ferramenta que Deus tem para mudar a vida do ser humano e o tornar um filho de Deus. Como está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, essa palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então a alma e o espírito vai ter vida quando essa palavra que é vivificante entrar no ser humano. E como que entra? Depois que a gente ouve, como disse lá o apóstolo São João, lá no Apocalipse, né, quando ele está na ilha de Patmos, capítulo 1, versículo de número 3, ele diz o seguinte, que é aquele que lê e ouvir essa palavra. Então imagine que desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus testou que o único remédio para a transformação de vida, para a gente viver o bem dele aqui nessa terra, é só a sua palavra. Não é um conto de história. Não é umas coisas que vá fazer com que a gente viva, sabe, dentro de umas histórias que eu vou inventar alguma coisa. Eu vou ter que frequentar um lugar. Não, é a palavra de Deus. Seja na igreja, seja na sua casa, tá bom? Então preciso congregar. Eu preciso ir nos cultos. Não adianta a gente canta, tá bom? Todos os cultos devia ter mais tempo com a palavra de Deus, que é ela que vai transformar a minha e a sua vida. E o que é interessante é que esse texto de Jeremias diz o seguinte, que é um louco,
sabe? O homem é um doido, aquele que ouve e não pratica essa palavra. Que Deus te abençoe em Cristo. Que Deus te abençoe na pessoa de Jesus Cristo. Que eu e você nós possamos ter esse desejo de cantar, desejo de adorar, desejo de contribuir, desejo de estar no templo, certo? Mas que acima de todos os desejos, eu e você devamos ter o desejo de estudar, de ler a palavra de Deus. Porque se eu desprezar essa palavra, eu estou desprezando o remédio que é de transformação para a minha vida. Então, que nesse momento, essa palavra tenha esse lugar na tua vida e na minha. Que a minha alma, o meu coração, a minha mente esteja aberta para que essa palavra venha e faça moradia dentro de mim. Por mais que eu tenha bons livros para ler, mas que eu tenha a Bíblia, a palavra de Deus, como esse remédio para a minha alma. Com certeza, a vida de quem foi transformada e dá valor à palavra de Deus, com certeza é uma vida abençoada, é uma vida diferente. Se você estudar a história da igreja, você vai ver isso. Tudo começou quando a palavra de Deus entrou nesse ser humano. Um dos pais da igreja leu em uma porta lá da igreja. Né? Quando a gente lê essas histórias, o que é que ele leu? Ele leu um texto da Bíblia. E tantos testemunhos a gente tem disso. E comigo e com você não é diferente. Então, que nós possamos sair de casa com o desejo. O que é que eu vou fazer lá na igreja? Eu vou para ouvir a palavra de Deus. Ainda que nós tenhamos bons cantos, como nós acabamos de louvar a Deus aqui com um canto abençoado, mas que acima de tudo, nós os pastores, coloquemos dentro dos nossos templos mensagens da palavra de Deus, que é isso que vai transformar a vida das pessoas. Eu quero lhe convidar a orar mais uma vez. Essa oração de término, desse momento aqui, abençoado. Que você e eu, nós saiamos de Deus e o prazer, isso é um prazer de Deus, endereçar uma palavra ao seu povo. Que Deus, Jesus disse que ele não despede vazio aquele que viesse a ele. Vazio de quê? Nem sempre a gente sai com as mãos cheias de pão. Né? Nem sempre. Nem sempre a gente sai com uma porta que a gente precisava, ele abriu naquela noite. Mas sempre a gente tem que sair da presença dele com uma palavra na nossa alma, no nosso coração. Então vamos orar? Vamos pedir a Deus? Vamos abrir o coração para essa palavra fazer o que só ela é capaz de fazer? Feche os teus olhos aí onde você está agora e vamos estar falando com Deus dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus bendito, Deus eterno, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, agora, depois da ministração dessa palavra, Pai. Que esse dia fique marcado na minha alma, na nossa vida. Senhor, que haja um lugar dentro de mim, tanto como ministrante, meu Deus, como aquele que recebeu durante esses dias essa palavra. Eu quero te pedir, Pai, que essa palavra transforme aquele que precisa ser transformado. Deus bendito, só a tua palavra é capaz de fazer esse milagre no ser humano. Nossas malignidades, as nossas conversas, meu Deus, os sentimentos, as nossas carnalidades, sejam tocados, Senhor, pela tua palavra. E há dentro de nós, Senhor, a tua igreja, o teu povo, um desejo por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, a nossa alma seja tocada por essa palavra. Senhor, onde tiver uma vida angustiada agora, eu quero te pedir, toca por tua palavra em nome de Jesus. Para filhos, meu Pai. Senhor, não é uma história que gera filhos para Deus. É a palavra do Senhor. Gera filhos para a glória. Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos, terminando aqui. Deus, nós estamos em a tua igreja, ao teu povo. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Deus te dê a oportunidade de que Ele enxergue em mim e você, que a gente saindo agora daqui, desse momento de culto, desses minutos que nós passamos aqui, hoje dentro das nossas casas. Só nós estamos aqui no templo para gravar esse culto para você, para endereçar até você esse culto. Então eu quero te pedir a Deus que Ele encontre em mim e você, que ao sairmos e ao terminarmos esse momento, Ele nos veja interessado em ser um estudioso da sua palavra. Ele nos veja como aquela pessoa que ouviu e caiu um desejo no coração e vai praticar o que nós ouvimos. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.